Olá, minha gente! Tudo bem? Olha nós aqui novamente, né? Mais uma semana, mais uma sexta-feira, com um novo tema, com um novo encontro. E dessa vez, o tema é sobre insônia. O que nos revela isso, hein? O meu nome é Rosane Cristine, eu sou terapeuta sistêmica e a cada semana eu convido vocês a olharmos um pouquinho mais de perto para algumas situações que fazem com que as pessoas muitas vezes procurem atendimento, que fazem com que as pessoas fiquem aflitas, agoniadas, sem saber exatamente o que está acontecendo, sai meio fora do eixo, né? Se você em algum momento pretender algum contato um pouco mais próximo, particular, para tratar de alguma situação sua, né? Você vai ver na descrição desse vídeo um e-mail que você pode fazer contato se você achar conveniente, tá bem? Outra coisa bacana também que eu acho bom lembrar, né? Se você puder dar o like, se você perceber pessoas que possam se beneficiar por refletir melhor sobre as coisas do cotidiano dela, pessoas que ficam muitas vezes perdidas assim, sem saber muito bem o que fazer com determinadas situações, meio sozinhas, né, digamos assim. Então, perceba essa circunstância e fique à vontade para poder, de repente, oferecer uma possibilidade de reflexão através do que a gente trata aqui e da forma como a gente olha determinadas situações. Tá bem? Mas então, o assunto de hoje é não consigo dormir. E isso me irrita. Você passa por situações assim? Muita gente procura a barra de Access, por exemplo, né? Hoje nós vamos falar de uma situação que está muito próxima do motivo do porquê alguém procura a barra de Access, essa é uma delas, né? Então, a pessoa de repente percebe, se vê numa circunstância de que por noites e noites, não é casualmente por conta de uma situação específica, é num período um pouco mais prolongado. A pessoa se apresenta de repente dizendo: é muito difícil dormir, é muito difícil ter sono, eu pegar no sono, eu rolo na cama e o sono não vem. Então vamos olhar essa situação, né? Tem algumas coisas que eu levanto aqui como possibilidade e eu gostaria de ter você na parceria dessas reflexões que nós vamos fazer, tá certo? Então a gente tem, né, uma circunstância onde aparece a falta de sono e a irritação. Falta de sono e a irritação como algo recorrente, tá certo? É um período muito longo em que a pessoa percebe que essa é a característica dela. Falta de sono e, em decorrência, irritação. Porque ela quer algo, no caso, dormir, e não consegue. Sai fora do controle. E como não consegue, ela se irrita. Então a gente pode, de repente, pensar e perguntar: mas o que é que passa na sua mente quando você percebe a falta de sono? Que pensamentos te invadem quando você se percebe sem sono? Uma pergunta interessante, não é? Será que a pessoa que não consegue dormir, ela se observa nesse processo de falta de sono? Ou ela olha somente para
aquele lugar onde não tem sono. Onde está o olhar, a percepção de quem passa por uma situação assim? Com o que você está tão conectado a ponto de você não conseguir se desconectar, se desligar para dormir? Uma pergunta interessante também, você não acha? Porque se não vem o sono, se ela automaticamente não entra no processo de relaxamento, que é o que o nosso corpo pede naturalmente depois de um período ativo, o que é? O que é que perturba essa mente e que perturba esse processo do adormecer? Parece que é importante mudar o foco, do olhar. Ao invés de olhar aquele lugar onde o sono não aparece, olhar para si próprio, não para fora, para perceber o que é que se passa dentro de você nesse período que seria o período do adormecimento. Dormir é desligar, minha gente? É bom a gente perceber isso, Nós temos um período de atividade que o cérebro está mais aceso, digamos assim, e o período que esse corpo, essa mente e esse cérebro precisa para recarregar, que é o período de sonolência, E de sono profundo, não só sonolência, como sono profundo, Durante o período de sono, é bom lembrar também que a nossa mente passa por vários estágios até chegar ao relaxamento profundo. E é um lugar esse, do período do sono e do movimento da mente, que também não se sabe tanto assim, Sabe-se as fases, as ondas que vão diminuindo, as ondas cerebrais, o pensamento, que vai mudando a característica desse movimento cerebral, e até a pessoa ir adormecendo e alçando, minha gente, outras dimensões, não é isso? Para onde que vai a mente de alguém que adormece? Por exemplo, para um lugar onde nós precisamos estar, não o nosso eu consciente, mas uma parte de nós precisa estar, É um lugar que alimenta algo em nós, que não faz parte da consciência racional, mas que nos alimenta. Não é verdade? Como é que você percebe isso? Como é que você enxerga essa situação? É uma coisa importante da gente perceber. Tem um livro do Osho, que eu particularmente aprendo também tantas coisas com ele, Um livro que chama Aprendendo a Silenciar a Mente. E nesse livro, ele aponta, por exemplo, a imagem, da pessoa, de qualquer um de nós, poder, num dado momento, visualizar um quadro preto com pontinho branco lá no centro. Ou o contrário também, pode ser um quadro branco com pontinho preto. De olhos fechados, relaxada, a pessoa focar no pontinho lá no centro, no pontinho branco, vamos supor. Então, de olhos fechados, uma mente que está resistente ao sono, Focar nisso. Então, o sono não quer vir? Ok. Então, vamos fazer uma estratégia de autopercepção do que está acontecendo. E ele apresenta essa técnica. E nesse caso, ele faz uma comparação, é como se o quadro fosse a mente e o pontinho é o pensamento, ou a palavra, a imagem ou as palavras que ficam rodeando
a mente e não deixa com que o sono se aproxime. Ele diz que essa técnica do fixar no ponto ao centro, com a coloração específica, né? Seja o ponto branco ou o ponto preto, deixar-se levar por essa mentalização, por essa visualização, deixar-se levar por isso, sem preocupação de tempo e com nenhuma preocupação do que vai acontecer, a tendência, né, o que vai gerar essa prática e esse exercício é que em um dado momento o pontinho vai sumir e vai ficar só o quadro em branco ou em preto. Vai ficar só o quadro, que é exatamente o necessário para o sono ir chegando, né? Que é a aquietação da mente. Isso é uma técnica proposta, né? E uma comparação de como funciona a nossa cabeça, digamos assim, né? A nossa parte interna, nesse período de anoitecer, né? De descanso. E ele diz ainda a importância de se deixar esvaziar. Né? Porque veja bem, quando a pessoa diz que está irritada diante dessa situação do sono não vir, a tendência é ela ficar focada nessa irritação também. A irritação ganha amplitude, é um motivo de foco ali permanente, né? Então, o que Osho nos ensina é o contrário disso. É nós aprendermos a esvaziar a mente sem brigar, sem se irritar, né? Sem ficar aflito com a circunstância do não sono. Simplesmente voltar o olhar para si e perceber o que é que está acontecendo dentro da sua mente. Deixar. Se colocar numa posição de observador. Olha só, gente, que coisa simples. Não é simples. Quando você ouve isso, que sensações te invadem, né? Porque enquanto nós estamos tentando brigar com qualquer coisa que está acontecendo, nesse caso é a insônia, né? Enquanto se tenta brigar com isso, né, diante de qualquer disputa, a tendência é aparecer o estresse, o cansaço, né? E não se chega a lugar nenhum, não se evolui. Né? Porque quando eu brigo com alguém, eu gero uma insatisfação nesse outro alguém, é uma disputa de forças nesse algo ou nesse alguém. Duas forças competindo ali. Duas forças competindo, gente. Onde chegam? Só se ferem, né? Então, tantos autores, tantos estudos mostram, aqui eu estou pensando Osho, por exemplo, que nos diz isso, né? Observe esse teu pontinho no centro de uma tela. Deixe-se esvaziar. Chegou algum pensamento, olha para ele, percebe, mas não dá amplitude para ele. Sabe aquela história? Alguém vem, fala alguma coisa conosco e a gente deixa aquilo que não consideramos como importante, é algo da pessoa que ela quis desabafar, né? Não nos importa, não nos atinge, é da outra pessoa. O que a gente pode fazer em circunstâncias assim? Deixar essa coisa entrar por um ouvido e sair pelo outro, não é? Com todo respeito à pessoa, porém, sem nos deixarmos capturar por aquela situação que não é nossa.
né? Então o Osho, ele dá para a gente algumas técnicas também nesse sentido, né? E não só a técnica, como também a reflexão para a pessoa aproveitar esse momento que está acontecendo, essa situação inconveniente, né? Ao invés de logo pensar de repente num comprimido para dormir ou em algo, né, que possa fazer com que possa produzir o sono, ele diz para nós: observe-se, observe-se, utilize técnicas que estão em você, que qualquer um de nós pode utilizar, né? E aí perceber esse vazio, sem medo de perceber o que é que está acontecendo e, ao mesmo tempo, esvaziar-se, esvaziar-se. Esse esvaziamento favorece com que a gente entre num processo de totalidade. É o vazio e o pleno ao mesmo tempo. Não sei se você consegue, quando eu falo dessa maneira, você consegue perceber como um movimento seu também, um movimento do seu eu. Tente observar um pouco mais isso, perceber como é. Quando a gente está falando do perceba, né, se auto-observe, veja o que passa na sua mente, tente fazer essa técnica, por exemplo, do pontinho, né? Ou tantas outras que existem também, né, à nossa disposição para provocar o sono. Eu tenho certeza que você deve saber várias, não é? Mas com o Osho a gente percebe assim: mais do que saber de técnicas, da existência delas, ler a respeito, saber a respeito delas, a insônia, ela vai ser curada quando você praticar a técnica que você adotou, digamos assim, né, como conveniente para você. Entrar num processo de autocura não é uma mágica do pensamento racional, né? É alguma coisa que pode ser conquistado praticando, vivenciando, exercitando. Então isso é uma coisa importante da gente saber, né? Da gente lembrar para nós mesmos, né? Que é diferente de muitos conteúdos que a gente precisa apenas conhecer a teoria, né? Às vezes até decorar um formato. Nesse caso, como processo de autocura, não é a decoração de uma estratégia que vai fazer com que você se cure, não é, né? É a prática disso. É você entrar nesse processo de autocompreensão, né? De autoconhecimento. Na aplicação das barras de Access, né? Como eu falei para vocês, muitas pessoas procuram barra de Access também por esse motivo, né? Da falta de sono. Porque a barra de Access, no mínimo, né? Eu já mencionei isso para vocês no vídeo anterior, ela vai fazer com que a pessoa que se entrega durante a aplicação, né, que de fato entra num processo de relaxamento, está afim, né, de poder se entregar, relaxar, já tem isso como uma pré-concepção. Quando procura a prática terapêutica, o que acontece nesse momento com essa pessoa, durante esse tempo de aplicação e logo depois ainda, né? Ela vai se sentir muito diferente de quando ela chegou, né? Ela vai se sentir como se tivesse passado talvez por um processo de massageamento total,
né? Eu digo que a barra de Axis é uma acupuntura sem agulhas e também ela pode ser uma massagem na cabeça e na face, que repercute no corpo inteiro, não é? Sem esforço nenhum. Isso é uma coisa muito natural, né? E tem 2 pontos, né? Entre os 32 pontos que a barra de Axis ela é tocada durante esse processo de trabalho, 2 deles que eu quero citar aqui para vocês, que me parece, a mim parece, né, bem interessante, que tem muito a ver como pontos que estão diretamente relacionados a essa situação da falta de sono, né? Um deles é a reestruturação. Tem um ponto que chama reestruturação de corpos, né? Ele está associado ao tempo e espaço e à banda de poder, né? Que eu não vou entrar em detalhes, nada aqui não é necessário, né? Mas a gente utiliza em vários toques, nós utilizamos 2 dedos ou 3 dedos simultaneamente, né? E essa reestruturação ela está ligada a esses 2, e tem um outro ponto, né, que é o ponto de cura, de autocura. Então, a mim parece que esses 2 pontos, né, um que elimina os padrões antigos que nós vamos adotando na nossa vida, né? A gente, desde quando a gente nasce, a gente vai assimilando padrões, né? Com relação à forma de pensar, com relação a tudo, né? Alimentação, andar, vestir, tudo, né? Higiene pessoal, a forma de olhar para as pessoas, entender o certo, entender o errado, né? Mas a gente tem aqui uma questão, desse padrão que nós estamos falando agora, que é o padrão do dificultar relaxar, no caso, na hora de dormir, né? Mas, certamente, essa pessoa que tem a dificuldade de relaxar na hora de dormir, vale se observar para perceber quais são as dificuldades de relaxamento que ela tem, quais são as dificuldades para relaxar que ela tem, porque certamente não é uma dificuldade relacionada apenas ao horário de dormir. Então, esse ponto da reestruturação, ele toca nessa facilitação, digamos assim, do processo para desprogramar uma crença arraigada, tá certo? E o de cura é no sentido de poder estar ativando, né, naquele sujeito, naquela mente, né, o processo de autocura, né, a crença num padrão de autocura, né, porque nós temos crenças que dificultam a nossa vida, mas nós temos crenças promissoras, facilitadoras, saudáveis, né? Então, quando nós conseguimos identificar o padrão da nossa dificuldade, o que é legal, que é ótimo, né? Que é muito bom, é que nós nos empoderamos para poder mudar esse padrão, né? Então, a barra de Axis, ela colabora fundamentalmente para isso. E aqui, nesse nosso diálogo, digamos assim, né? Diálogo-monólogo, mas nessa nossa conversa, a ideia é eu poder estar despertando em você formas de você fazer o teu autoconhecimento e destravar situações, possibilidades que estão ao seu alcance. Não é? Tá certo? Então, eu diria que esses 2 pontos, além dos outros todos que têm correlação, né, direta, porque a barra de Axis
é uma metodologia sistêmica, né? Todos os pontos ali, eles se compõem junto com as falas também que a gente tem, né? Positivas, os mantras, todos eles, né? Fortalecem uns aos outros, né? Eles geram uma amplitude, a totalidade deles. Mas eu ressaltei dois aqui, talvez no ponto de vista, assim, numa tentativa lúdica, de você perceber um pouco mais, né, como que pontos são esses que a barra de Axis, ela toca no sentido de favorecer uma despadronização. E aí, olhando a insônia, que padrões antigos estão me revisitando? Acho que é uma pergunta bem importante de se fazer, né? O que é que você está repetindo constantemente? Que modelo é esse que você repete constantemente e que faz isto ficar presente em você, ativo na sua mente o tempo inteiro? E você está tão preso a esse padrão que você não consegue soltá-lo nem na hora de dormir, não é? Então, vale a pena olhar para isso também, refletir, perceber o que é que está acontecendo. Como é que eu posso ser o curador de mim mesmo? É uma pergunta também muito importante, porque nós só conseguimos, você só consegue, e cada um só consegue eliminar os padrões nocivos, né? Digamos assim, os padrões repetitivos, né? E que não avançam, né? Não te prendem, te acorrentam, né? E geram mal-estar, doença. Nós só conseguimos nos eliminar esses padrões quando a gente quer ser o curador de nós mesmos. A gente precisa ter essa intenção. Não basta só dizer verbalmente que quer. Não basta isso. Você precisa estar decidido a fazer, né? Então, fazer-se essa pergunta, se você está disposto, disposta a ser o curador de você mesmo, é de fundamental importância, porque senão você vai ficar dando voltas ali e não vai chegar a lugar nenhum. Tem uma frase de efeito na barra de Axis, né? Que tem um efeito de autocura também, quando a pessoa já está nesse processo de autocura, né? Uma frase muito interessante que é assim: tudo é oposto do que parece ser e nada é oposto do que parece ser. Tudo é oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Então, quando a pessoa está numa situação de conflito, de algo que ela não está conseguindo sozinha entender e desfazer, repetir essa frase algumas vezes, e é claro que esse processo de repetição não é um processo apenas verbal, né, minha gente? Nós estamos falando aqui de uma compreensão, de um atrelamento a uma despadronização mental. Então, você precisa estar observando isso, está envolvido com isso, né? Você está nesse processo de autocura, digamos assim, né? Você está querendo fazer o melhor por você mesmo. Então, repetir essa frase algumas vezes, o quanto for confortável para você, é alguma coisa que pode estar te ajudando a eliminar aquele padrão nocivo, porque a mente racional, ela vai querer entender essa frase, né? E não é nada a entender. Então, é deixar a mente racional fora disso
desse processo e favorecer aí a mudança de conexões, né, para que a vibração passe a ser uma vibração positiva, tá certo? Então tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Ainda falando um pouquinho mais sobre insônia. Tem um livro chamado Doença como Caminho. Os autores clareiam para a gente a ideia de que nós temos medo do que é irracional, daquilo que a gente não entende, daquilo que a gente não compreende, das sombras, né? Vamos chamar assim. Quando a gente se apega a esse medo, a gente foge dessa situação, né, que a gente não compreende. E o sono, o período do sono, ele está atrelado a esse movimento daquilo que não é compreendido, a esse campo do não compreendido, porque nós não estamos racionalmente participando do processo do sono, né? É um outro mecanismo mental que é acionado aí. Então, essa questão do medo, do desconhecido, é lembrado por esses autores, né? Como processo para a pessoa ir se conhecendo melhor mesmo, né? Relaxar fica condicionado a um estado de temor, né? Então, para quem é absolutamente racional e está vivendo essa crença do racional, já está atrelado a isso, né? Ela acaba sempre arrumando desculpas para relaxar e não se entrega ao relaxamento, né? Então, fazer um processo, essa pessoa querer buscar um processo para se desatar desse padrão, é uma coisa que vai depender exclusivamente dela, né? A gente sinaliza algumas coisas e cada um faz as suas opções, né? Então, olha só que situação que é essa. A pessoa se recusa a entrar nesse processo de sono por conta do desconhecido, né? Que é esse campo. Por outro lado, nós precisamos do sono, né, falando inclusive fisiologicamente, né, o corpo fisiológico precisa do sono, então está criado um problema aí, né? E agora, como é que faz? Quem sofre de insônia está com dificuldade de perder o controle sobre algo, tá certo? Porque quem quer ficar o tempo inteiro racional diante das coisas é para não perder o controle, né? Essa é uma ideia, um mecanismo ligado ao controle. Então, é preciso exercitar a entrega, né? Como mecanismo de cura desse padrão, exercitar a entrega, a autoconfiança, o desapego, né? O relaxamento, né? Como que vai exercitar? Tem N formas, né, gente? Tem N formas. E cada um vai precisar perceber com o que se identifica mais, né? Fazendo as suas escolhas, né? Faz sentido para você quando eu falo assim? Quando a gente vai conversando sobre isso, né? Porque para aquela pessoa que é mais fácil, digamos assim, que ela já está... que ela não está disposta a entrar num processo de autocura, o que acontece, né? Talvez seja mais fácil ficar no buscar o sonífero artificial, porque tudo isso que nós estamos conversando aqui são soníferos naturais, né? Mas pode ser que a pessoa faça a escolha de um artificial. Cada um de nós faz as nossas escolhas pela liberdade, né? Ou pela vinculação
a algo ou alguém, pela dependência. Então, é bem bacana poder observar isso, né? Poder se auto-observar. Que tal não precisar escolher, de repente, também, entre uma coisa e outra coisa? E poder perceber a completude de ambos, né? Então, fazer experimentações onde você possa se sentir mais completo, mais completa, mais inteira. Não ter receio de experimentar, né? Poder experimentar. Rubem Alves, no livro dele Concerto para a Alma, ele faz algumas citações que eu quero comentar com vocês aqui, que diz assim, ó: eternidade não é o tempo sem fim. Tempo sem fim é insuportável. Já imaginaram uma música sem fim? Um beijo sem fim? Um livro sem fim? Tudo que é belo, ele tem que terminar. Tudo que é belo tem que morrer. Beleza e morte andam sempre de mãos dadas. A morte aqui, ela é encarada como a finalização de um ciclo e início de um outro, né? Igual o dormir e acordar. Finalização de um ciclo, início de outro. Compreendi então que a vida não é uma sonata que, para realizar a sua beleza, tem que ser tocada até o fim. Dei-me conta, ao contrário, de que a vida é um álbum de mini sonatas. Cada momento de beleza vivido e amado, por efêmero que seja, é uma experiência completa, que está destinada à eternidade. Um único momento de beleza e amor justifica a vida inteira. E aí a gente pode dizer assim, que você possa se permitir fazer as pazes com a sua insônia, agradecer a ela essa oportunidade que ela te dá de autoconhecimento e despedir-se dela, para você poder viver a plenitude do dormir e do despertar. Como nos coloca aqui belamente as palavras de Rubem Alves, né? Porque, minha gente, nada é o oposto do que parece ser, e tudo é o oposto do que parece ser. E tem uma coisa aqui que eu gostaria de mostrar para você, deixa eu ver se eu consigo, né? Com essa câmera ligada. Será que você está ouvindo? Falando em sonolência. Se você conseguir ouvir além dos ouvidos, essa mixagem diferenciada do noturno, Chopin. Eu vou ficar quietinha, só para você sentir, talvez um pouco próximo do que eu sinto, talvez. E logo agora nós já estamos finalizando o vídeo com essa audição de autoconhecimento, leveza e despertar. Sempre.